O ano de 2021 está sendo diferente, é o ano do voluntariado. Participar de um trabalho voluntário é muito importante e você que deseja aproveitar essa oportunidade, fique atento. Estaremos sempre trazendo novidades. E agora, tenha um bom culto. Aleluia. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Aleluia. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar, para sempre guiará os teus caminhos e com amor aos céus te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Teu coração entregar. Aleluia. Glorificado e exaltado mais uma vez é o nome do Senhor. Bom é estar na presença do nosso Deus. Bom é saber que você está aí do outro lado, nos acompanhando. Bom é saber que você está nos permitindo entrar na sua casa, fazer parte da sua família. Isso é muito bom. E claro, toda quinta-feira estar aqui com vocês não tem preço. Eu quero cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. E esta paz verdadeiramente está dentro de mim e eu quero dividir com vocês esta paz que conforte os corações, que traga alegria e mais do que isso, traga vontade de viver. Porque quando nós estamos com paz no nosso coração, a vida tem outro sabor, tem outro gostinho, e é esse gostinho
que eu quero que você tenha, gostinho de vencedor. Hoje nós vamos ter aqui um culto especial, porque nós estamos no mês de setembro. E eu acredito que muitas pessoas já sabem, quem não sabe vai saber agora, que no mês de setembro nós participamos de uma campanha muito importante. Uma campanha que é o Setembro Amarelo. Por isso eu estou de amarelo aqui, ó, bonitinha de amarelo hoje, claro, porque para representar, levantar essa bandeira mesmo, representar essa causa. Eu a defendo, porque alguns já sabem, outros, mais uma vez, vão saber agora que estamos falando de Setembro Amarelo, mês do suicídio, onde se conscientizam famílias, pessoas sobre o suicídio. E também a causa dele, que na maioria das vezes, eu diria que, bom, acho que a pessoa só chega a cometer um suicídio mesmo porque ela está num estado de pavor imenso, causado pela depressão, por coisas que vão acontecendo, um acúmulo de coisas que vão acontecendo nas vidas das pessoas. E eu levanto essa bandeira exatamente porque eu sou um paciente em tratamento. Eu precisei aprender bastante, consultar a Bíblia, eu precisei me atualizar até em situações, né, da medicina, porque quando eu descobri, o médico disse para mim, você tem uma depressão grave, aquilo me afetou profundamente, como eu, uma serva de Deus, tenho uma vida consagrada a Deus, vivo me santificando, vivo em jejum, eu sou uma pregadora do Senhor. Como que eu vou explicar para as pessoas que eu tenho depressão? Ou melhor, como que eu posso ter depressão? Já que eu vim aí de uma linguagem onde depressão era demônio. Como explicar isso? Como entender? Então, a gente precisa, quando a gente não sabe de alguma coisa, a gente não ignora. Porque aquilo pode ser muito sério, pode vir bater na nossa porta, como aconteceu comigo. Hoje eu entendo que o Senhor me permitiu tudo isso para que eu pudesse ajudar outras pessoas na mesma situação que eu. Mas, na época, foi muito nebuloso para mim. E eu gostaria de, antes de começar, que nós vamos ter uma entrevista agora, nós vamos ter uma participação especial do pastor Gessé Ávila. Ele é psicólogo e trabalha em clínicas de tratamento de pessoas que recorreram ali às drogas, à bebida. A depressão também leva a vícios. Então, nós temos que estar muito atentos a isso, e ele vai conversar um pouquinho conosco a esse respeito. Mas antes, eu quero ler um versículo brevemente. Está no livro de Salmos, Salmos 73, versículo 26, que diz assim: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Nós não podemos nada sozinhos. Nós não conseguimos nada. Não tem horizonte. Não tem luz no fundo do túnel. Não tem o fundo do poço com uma escadinha para você subir se você não estiver em Cristo. Cristo é o motivo de querermos viver e não morrer. Porque Ele não nos fez para a morte. Ele nos fez para a vida. Mas as questões dessa vida, os problemas dessa vida, nos levam a uma profundidade, a uma obscuridade que não conseguimos ver um ponto de luz na nossa frente. Mas em Cristo, glorificando o nome dEle, tudo é possível. Inclusive, recuperar a sua saúde, a sua alegria, o seu prazer de viver. Porque eu recuperei totalmente. E hoje, para a glória de Deus, eu desfruto do bem viver, viver em Cristo. Glória a Deus, aleluia. Bom, nesse momento eu gostaria, se já for possível, de estar chamando o nosso irmão Gessé. Aí está ele. A paz do Senhor, pastor. Ele é pastor, ele é o dirigente da igreja de Criciúma. Querido irmão, eu gostaria que o irmão cumprimentasse a todos e, por favor, dissesse para nós
qual a sua especialização? Qual é a sua área de trabalho? Graça e paz, irmã Juliana, a todos que estão nos assistindo, que Deus abençoe. Uma grande alegria, um privilégio estar podendo participar dessa transmissão e, ao mesmo tempo, contribuir com informação acerca da valorização da vida, da prevenção ao suicídio, uma vez que esse tema é extremamente relevante, e parabenizá-la por ter essa habilidade de um tema que, durante muito tempo, foi deixado de lado, mas que a necessidade, durante todo o tempo, desde os tempos bíblicos, durante toda a história da humanidade, o que mudou apenas foram os termos, as terminologias, mas angústia, aflição, melancolia, tristeza, isso sempre ocorreu em qualquer época da história da humanidade. E graças a Deus, ao acesso à informação, hoje a gente tem aí muitos dados que nos ajudam a nós esclarecermos muitas informações acerca de depressão, de suicídio e, principalmente, a valorização da vida. Então, parabéns, irmã Eliana, por essa iniciativa sensacional. Respondendo a pergunta, eu sou formado em gestão de pessoas com aplicabilidade em administração de empresas. Eu sou formado em psicologia, sou formado em teologia também. Eu tenho pós-graduação na área de terapia cognitivo-comportamental, com aplicabilidade nas psicopatologias. E a minha atuação profissional há 7 anos, ela é, como a irmã já mencionou, ela é diretamente com o grupo de risco, com a vulnerabilidade da sociedade, que são homens e mulheres, porque eu atuo em comunidades terapêuticas para o tratamento de substâncias psicoativas, nós chamamos de drogas, né? Eu atuo em 4 comunidades aqui em Criciúma, no extremo sul catarinense, e a gente tem feito um trabalho e tem visto o resultado de pessoas que têm aderido ao tratamento, tanto homens quanto mulheres, e como eu mencionei, são jovens, são senhores e senhoras que estão nesse grupo de risco. Como ela mencionou também, é um fator agravante para o suicídio, é a dependência química. E eu louvo a Deus que a minha formação técnica e profissional, ela sempre teve esse intuito de servir para o reino e para a glória de Deus. Então, eu utilizo dessa ferramenta tão maravilhosa que é a psicologia, para poder contribuir não só na comunidade terapêutica, mas também nas igrejas por onde a gente tem passado e levado essas informações importantes. Amém, pastor. E, claro, nós estamos gratos pela participação do irmão, porque as informações que o irmão vai poder passar para todos nós aqui não será baseado numa história que o irmão ouviu de alguém, mas sim no seu conhecimento, porque o irmão tem esse conhecimento pastoral, tem o conhecimento como gestor de pessoas e tem também o conhecimento por trabalhar mesmo com a área de psicologia, né, por trabalhar no meio destas pessoas que precisam, sim, de um cuidado todo especial. E isso, irmão, inclusive uma questão muito importante, o fato do irmão trabalhar em clínicas com dependentes, porque certa vez eu ouvi, vou fazer um comentário aqui, e o irmão completa, por favor. Uma psicóloga me disse o seguinte, que existem pessoas que elas vão para o vício de maneira, porque alguém convidou, alguém ofereceu, curiosidade, quis experimentar, ou já vem, né, de um ciclo aí onde outras pessoas, convivia com pessoas que já também usavam, mas ela me disse que existem pessoas que nascem com uma defasagem química, e aí elas buscam essa defasagem química de alguma maneira.
Alguns buscam o próprio organismo, assim como, no meu caso, né, de depressão, o meu organismo assim eu entendo, não produzia mais os hormônios da felicidade que eu precisava. Então, eu precisei complementar isso com medicação. E tem pessoas que já nascem com essa defasagem. Então, precisam complementar de alguma forma. E as pessoas não sabem e, às vezes, acabam indo para as drogas, para o álcool. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Perfeito. Nós chamamos isso de predisposição genética. São aquelas crianças que já nascem com uma certa predisposição a desenvolver determinados transtornos. E aí entra a depressão, entra transtornos de ansiedade e também substâncias de abuso. Filhos, geneticamente falando, filhos de pais dependentes químicos têm uma probabilidade genética de desenvolver no futuro um comportamento de adicção. Então, eu estava hoje atendendo na unidade masculina e feminina, por exemplo. Tem um casal que faz tratamento, ela lá na unidade feminina, ele na unidade masculina, que eles têm filhos, e aí a gente percebe socialmente que esses filhos eles foram gerados nesse contexto de vulnerabilidade, e aí entra o que a irmã mencionou, a questão hormonal, a desregulação hormonal, a desregulação neuroquímica da mãe no processo de gestação e, ao mesmo tempo, o meio social, o convívio que ela vai ter durante a primeira infância, dos 0 aos 3 anos, aos 6, os primeiros anos de vida. Então, nós temos aí uma junção de desregulação hormonal e química associada a uma vulnerabilidade social. Então, eu faço com os acolhidos e as acolhidas, até os 13 anos de idade, nós estamos falando de adolescência, esses acolhidos, mais de 90% deles, até os 13 anos de idade, eu digo isso baseado em dados que eu faço, pesquisas, eles já experimentaram o álcool, o cigarro de maconha, e alguns, um número ainda entra no uso de cocaína. Meu Deus. Claro que o crack, por ser apelidado aí a pedra da morte, né? O que causa mais medo para o adolescente, ele infelizmente, né, ele vai experimentar a partir dos 15 anos, eu digo isso de modo geral, mas existe um grande número de adolescentes que acabam experimentando. E aí entra, né, o papel da psicoeducação. É o que nós estamos fazendo agora aqui, né? Esse trabalho que vocês estão fazendo é psicoeducar. É preparar os pais, é preparar a família, é preparar a igreja, é preparar a sociedade para debatermos, para conversarmos, para quebrarmos tabu, para falarmos com o pequeno Galileu, para falarmos com o Projeto Expansão Jovem, para falarmos com os obreiros, com os pastores. Afinal de contas, eu sou profissional da saúde, a irmã disse, né? Então, o fato de pastorear a igreja, trabalhar com o rebanho, trabalhar com ovelhas, liderança, seja qual for a área na igreja, nós já temos propensão a absorver problemas, dificuldades, angústias, aflições, aconselhar, e automaticamente, se a gente não ter o autocuidado, a gente acaba também estando nessa linha aí, dessa possibilidade de desenvolvermos transtornos mentais. Crendo Sim. ou não, acreditando ou não, querendo ou não, infelizmente a gente acaba... Então, eu só pelo fato de trabalhar na área da dependência química e com transtornos mentais, eu já tenho uma propensão de viver 10 anos a menos. Uau. Imagine. Sendo pastor, trabalhando com aconselhamento, visitas, orando pelas pessoas, orientando as pessoas, eu tenho um cuidado ainda porque eu sou profissional dessa área e trabalho muito qualidade de vida. Daí a gente Sim. fica pensando, né, Mariana? E os nossos colegas pastores, obreiros, dirigentes que não têm esse conhecimento, que não têm essa noção e às vezes acabam se entregando para querer salvar o mundo.
e acabam desenvolvendo transtornos e dores. E aí entra a questão de dores emocionais, dores físicas, doenças como doenças cardíacas, diabetes, hipertensão e tantas outras doenças que aparecem em algum momento da vida. Chega um momento em que o organismo ele vai fazer um balanço de tudo aquilo que aconteceu em determinado momento da nossa vida, na idade adulta para frente, e aí que aparecem as mazelas existenciais. Então é muito importante esse trabalho de psicoeducação. É uma somatória, né? É uma somatória que vai estendendo. E, às vezes, acontece, não só no caso do pastor, mas, digamos assim, no caso de família mesmo, dentro da nossa casa, de ter um caso sério, um caso grave, e a gente não perceber. Pastor, bom, já entramos aqui, o irmão já explicou que nós temos umas perguntinhas aqui, ó. Já nos explicou a primeira pergunta, que é o Setembro Amarelo, o irmão já disse, né? Aqui também já respondeu a nossa quarta pergunta, porque eu ia perguntar sobre a depressão em crianças. Já respondeu aí que até os 13, a questão dos 13 anos e tudo mais. Agora, vamos complementar um pouquinho aí. Criança pode se suicidar? Sem dúvida, sem dúvida. É muito importante os pais que estão assistindo, alguém que tem criança em casa, estar atento a sinais. Existem sinais em crianças, adolescentes, jovens, adultos, questão de mulher, homem. Mas como a pergunta está direcionada à criança não foge disso também, porque criança tem emoções. Crianças têm sentimentos, crianças têm o psicológico. E a gente vê que existem sinais que os pais precisam estar atentos, o avô, a avó, o responsável. Por exemplo, criança que está sempre desanimada, criança que não gosta de fazer nada, criança que tem episódios constantes e frequentes de insônia ou hipersônia, dorme menos ou dorme mais, tem dificuldade para dormir. E a gente sabe que uma noite mal dormida faz com que o nosso humor seja alterado no dia seguinte. Um ganho repentino de peso ou perda gradualmente de peso, assim como muitas queixas de dores. Criança que tem dores de cabeça frequente, dores de estômago, vai estar sempre se queixando. Criança que está sempre se culpando, ela está sempre se culpando por algo que não deu certo, algo que queria que desse certo. Um outro comportamento também que nós alertamos aos pais é o grau de irritabilidade, de nervosismo, de impulsividade. Às vezes se caracteriza até em frases, né? Tem criança que até verbaliza isso e coloca para fora. Eu queria morrer, melhor morrer do que viver, essa vida aqui é muito difícil. Ela quer colocar para fora aquilo que ela está sentindo realmente. Por isso que não se despreza, não se menospreza sentimentos, emoções, seja de quem for. Outro sintoma que criança pode apresentar dentro de sala de aula ou em casa é aquela criança muito passiva, muito quietinha, muito fechada na dela. O que é diferente de ser tímida, né? Não é rotular uma criança Sim. por um comportamento apenas. Criança que está sempre sendo de cansaço, né? Aquela apatia, que aí um embotamento afetivo, que não interage, não dialoga, não conversa, não emite a sua, tudo está bom, está sempre um comportamento introversivo. A questão de humor também, ela é totalmente embotada, ela é inerte, a criança está petrificada nas suas emoções, congelada com relação ao meio onde ela está. Então, se a gente menosprezar e dizer que isso é problema de adulto, que criança não pode desenvolver um quadro depressivo, a gente menospreza também os quadros de episódios de suicídio, porque rara e dificilmente alguém vai cometer um suicídio sem passar por esses sintomas que eu acabei mencionando. A maioria das pessoas que tem quadro depressivo, olha bem, a maioria das pessoas que cometeram suicídio, elas passaram por algum grau, algum estágio de depressão. Uau. Então, se uma criança ela entra num quadro depressivo leve e o responsável menospreza, ela pode progredir para um quadro
médio, né? Ou um alto risco de cometer um suicídio quando chega num caso de depressão grave, severa. Pastor, nosso tempo está correndo. Eu queria ter 2 horas para poder perguntar tudo que eu gostaria, porque eu tenho certeza, essas foram as minhas dúvidas e também são as dúvidas das pessoas que estão nos acompanhando em casa. Agora, eu gostaria que o irmão abreviasse o máximo que conseguisse, mas trouxesse assim para nós entendermos melhor o índice de suicídio. Existe uma porcentagem diferencial entre homem e mulher? E a depressão em si também, existe um diferencial entre homem e mulher? E como que a igreja pode ajudar nessa situação? As mulheres estão mais propensas a desenvolver um transtorno depressivo. Mas, se tratando de tentativas suicidas, os homens eles acabam cometendo mais, acreditamos que devido à questão de exposição ao risco, e não é questão de coragem ou não, e as mulheres acabam desenvolvendo mais depressão justamente pela questão hormonal. Essa desregulação hormonal e neuroquímica que eu mencionei, as mulheres acabam sendo muito mais vítimas dessa situação. Tanto é que não existe, os homens não sofrem de depressão pós-parto, e nem todas as mulheres que têm uma gestação acabam desenvolvendo esse gasto energético durante o processo de gestação, faz com que muitas mães acabem desenvolvendo esse transtorno. E os homens, falando também, voltando à questão de dependência química, a maioria dos homens acaba resolvendo as situações, as suas crises existenciais, utiliza-se como subterfúgio a dependência química como fuga da realidade, o amortecimento da realidade, o que dificilmente acontece com as mulheres. Então, é um lado aqui, o outro lado lá, e isso, independentemente de gênero, né, a gente vê que são realidades bem próximas. E a pergunta sobre igreja, o papel da igreja com relação a tudo isso, a igreja é um lugar de cura, a igreja é um lugar de refúgio. Além do trabalho da psicologia, o trabalho da psiquiatria, o trabalho do Centro de Valorização da Vida, o CVV 188, que é um serviço de apoio emocional gratuito 24 horas no Brasil, muito bom. Eu acho que o bom, irmã Eliana, é que existe tratamento para depressão e a gente pode prevenir também suicídio, que é o podcast que eu acabei de gravar agora aí para soltar nas nossas rádios pelo Brasil, justamente sobre isso, os sinais que a pessoa com depressão, a cometer o suicídio, ela emite antes de cometer. Então, cientificamente falando, as igrejas elas têm um papel fundamental no que tange a fé, a oração. Isso ajuda muito o sentimento de pertença, a pessoa que está envolvida indo na igreja, fazendo as campanhas, estando em contato com o meio. E a gente vê que a gente está no meio de uma pandemia, e a pandemia contribuiu, infelizmente, terrivelmente para o agravo e o aumento de transtornos mentais. No Brasil, nós estamos vivendo no país mais ansioso do mundo. O Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o país mais ansioso. E, ao mesmo tempo, é o país mais deprimido. Não é triste, é deprimido da América Latina. Então, envolvendo os 20 países da América Central e da América do Sul, nós temos aí pessoas deprimidas, e com o advento da pandemia, infelizmente, nós temos um aumento significativo, e graças a Deus que as igrejas têm feito um papel social fundamental, um trabalho muito bom de prevenção e também de tratamento. Aí eu repito, né? Não é só questão espiritual, mas é a questão medicamentosa, terapêutica e espiritual também, que é fundamental. Pastor, para encerrar, 2 perguntas-chave. Alguém pode dissimular um suicídio? Ela pode não estar realmente querendo se suicidar, mas ela pode dissimular um suicídio? E existe alguma maneira de identificar isso, se isso ocorrer? E outra coisa, uma pessoa que já tentou suicídio,
como ajudá-la. Então, na verdade, o comportamento suicida, ele é o erro do alvo da vida. Ninguém que nasceu quer morrer. Todos nós nascemos para vivermos essa, independentemente das condições, das realidades diferentes que nós vivemos, são a interpretação que nós fazemos dos fatos. Epictetos, um filósofo grego, disse assim, não são os fatos que perturbam o ser humano, mas a interpretação que ele faz dos fatos. Então, de acordo com o sofrimento da existência dessa pessoa, ela vai desejar e ela vai falar inconscientemente que ela deseja morrer. Mas, na verdade, ela quer sufocar o problema, ela quer enforcar a angústia, ela quer dar um tiro no sofrimento. E, infelizmente, ela acaba se matando por inteiro, quando, na verdade, ela queria simplesmente acabar com a dor, acabar com o sofrimento. E aí existem sinais, né, de que quem está à volta precisa notar. Esses mitos de que quem quer se matar, ele não avisa, quem quer cometer o suicídio, ele não deixa pistas, são mitos, quando na verdade são sinais que a família precisa estar atenta em caso de doenças graves, pessoa que fica no isolamento social, uma perda de um ente querido, de um familiar, um luto não bem elaborado, o descuido na aparência, desesperança, instabilidade das emoções, ou tentativas anteriores ao suicídio. Pessoas que tentam suicídio uma vez, 2 vezes, as estatísticas mostram que nos próximos 10 anos elas podem conseguir realmente atentar contra a própria vida fatalmente, né? E as pesquisas também mostram que a cada 10 pessoas que cometeram suicídio, a gente poderia livrá-las então da morte se nós tivéssemos esses cuidados. Não é julgar, não é rotular, é simplesmente acolher. Precisamos ser os braços de Jesus na vida de alguém. Precisamos ser o ouvido de Deus na vida de alguém aonde nós estivermos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, infelizmente, nosso tempo já está esgotado, mas foi um prazer tê-lo aqui conosco para poder estar tirando estas dúvidas, e eu acredito que muitas respostas surgiram aqui hoje através desse bate-papo, dessa coisa de, digamos assim, quando eu até o convidei, eu disse para ele, essa coisa de paciente, porque eu no lugar de paciente e o irmão no lugar do prestador do serviço, do médico, para poder ajudar a pessoa. Então, foi muito bom. Que Deus abençoe, pastor. Muito obrigado por esta participação. Irmã Eliana, agradeço mais uma vez pela oportunidade e quero deixar aqui uma comunidade no Facebook, que é o Grupo de Apoio aos Sobreviventes de Suicídio. Se puderem divulgar, é GASS, é o GAS, é uma comunidade que tem de apoio no Facebook. E também o 188, que eu mencionei, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. Qualquer pessoa pode ligar a qualquer momento do dia, a ligação é gratuita, que vai acolher, vai ouvir as pessoas que precisarem de um suporte emocional no Brasil. Deus abençoe, muito obrigado. E vamos seguindo aqui então com o nosso culto online. Você que sentiu que Deus falou com você, que as suas dúvidas foram sanadas aí, você faça o seu comentário e também, se você tem alguma pergunta, pode fazer e mandar a sua pergunta que nós vamos anotar, porque semana que vem nós vamos ter mais um bate-papo aqui, falando um pouco mais sobre a depressão. Hoje nós falamos na questão mais técnica. Próxima semana nós vamos falar nessa questão de acordo com a Bíblia, tá bom? Então, neste momento, vamos ouvir mais um louvor. Antes desse louvor, só um minutinho, bem rapidinho aqui. Quero só ler este versículo. Está no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 6. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Vamos ouvir o louvor para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Aleluia.
que você ouça esse louvor, preste bem atenção na letra deste louvor. Eu creio que o Senhor vai falar contigo. Vejo que você precisa urgentemente de alguém que lhe socorra e lhe tire desta depressão. Vejo que você já não resiste à solidão, pensa em tirar a própria vida, achando que encontrou a solução. Não tente isso, mas tente Cristo. Tudo pode resolver. Olha, conte pra Ele os teus problemas, então serás feliz. Feche os seus olhos onde você está e ore ao Senhor, pois Ele te ouve. Vejo que você precisa urgentemente de alguém que lhe socorra e lhe tire desta depressão. Vejo que você já não resiste à solidão, pensa em tirar a própria vida, achando que encontrou a solução. Então serás feliz. Glória ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele está a nossa esperança e a nossa vida. É nele que nós podemos confiar e é nele que nós podemos descansar. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele cuida de nós como cuida dos pássaros. Então este diálogo de hoje foi um despertamento, foi um conhecimento para que você deposite a sua aflição, o seu medo, a sua mazela, os seus problemas nas mãos de quem pode e quem sabe resolver, é no Criador. Eu observando aqui,
de acordo com a estatística que foi mencionada, de acordo com os dados, de que o Brasil está em primeiro lugar no índice de depressão, e em primeiro lugar também da América Latina, do índice de ansiedade no mundo e de depressão da América Latina, são os pontos fracos que nós observamos de acordo com o país. Mas existem pontos fortes que aqui existem. Um povo remido, um povo que foi purificado. Existe aqui uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus. E não tem apenas este ponto forte de ser um país onde existe milhares de cristãos, mas a oportunidade que nós vemos diante desta, talvez ameaça de mais pessoas ainda entrar dentro desta estatística de depressão e ansiedade, nós vemos uma oportunidade da igreja ir ao encontro destas almas e curá-las pelo poder da palavra de Deus, porque a verdade liberta. E quem é a verdade? É Cristo. É claro que nós trabalhamos com os dois âmbitos, né? Em questão de medicina, mas também trazemos o alívio que o remédio não cura, que o remédio não consegue alcançar, que é o alívio para a alma. E nós apresentamos aqui, não apenas como uma mensagem, mas nós oramos por você. Nós intercedemos, como o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós oramos, porque nós acreditamos que este é um tempo que você está passando, mas logo haverá o amanhecer, e o Deus de toda a paz, o Deus que nos reveste, nos restaura e nos faz de novo, nos levanta, certamente vai alcançar a tua vida, em nome de Jesus. Eu tenho alguns minutos para falar a respeito do amor de Deus e do relacionamento de Deus para com o homem. E eu quero compartilhar estes próximos minutos, quando você comigo vai abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 6. Livro de Levíticos, capítulo 6, que é o tema deste culto nas quintas-feiras. Levíticos capítulo 6 e o verso 13. Mas eu quero ler a partir do 12, que diz assim: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sob o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Senhor, fala conosco nestes próximos minutos. Enche os nossos corações da tua verdade, da tua palavra, e nos aquece com essa palavra, para que a tua obra seja completa em nós e que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Para entendermos acerca de onde lemos o livro de Êxodo, o livro de Levítico, vai nos dar um vislumbre, vai nos dar um entendimento e uma visão, de fato, como se funcionava, como era organizado acerca do holocausto. Mas a ideia central deste livro
está falando sobre um Deus buscando a criatura, um Deus indo até a criatura. O significado do livro de Levítico é chamado, e Deus chamou. Desde o Éden, quando o homem se rebela contra Deus, ele de fato vai se afastando sucessivamente, vai se desprendendo da presença de Deus. O homem vai a cada passo ao contrário do encontro com Deus. E ele chega ao extremo, a uma distância muito longa, a fim de que Deus, necessariamente, ele precisa buscar com intensidade de volta o homem para perto de ti. Esse é o cuidado que nós entendemos de Deus para com a criatura. Porque quando o homem se afasta da presença de Deus, Deus começa a observar e fazer de novo a busca para que ele esteja próximo de ti. Então, no capítulo 1 de Levítico, você vai ver Deus dando uma missão para Moisés. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou. Então Deus chama Moisés e lhe confia uma missão para construir o tabernáculo com algumas instruções que Deus havia lhe dado a Moisés. Tudo que Deus lhe pede, Ele pede com detalhe. E para que a obra seja completa, para que aquilo surte efeito, é necessário cumprir todos os passos em que Deus lhe dá. Por exemplo, quando Deus chega a Noé com todas as instruções para a construção da arca, se ele tivesse levado não muito a sério, até a família dele pereceria. Mas, quando o homem entende o compromisso com Deus, o compromisso com a verdade, quando o homem está disposto a ser usado, a ser transformado por Deus, quando o homem está na dispensação do Espírito, ele faz tudo conforme Deus ordena. Porque não apenas ele, quanto a família e quanto outras pessoas que estão sob a sua responsabilidade serão salvas. E aqui está Moisés com esta missão. E começa então Deus falar. Da tenda do encontro, o Senhor chamou a Moisés. O que é a tenda? A tenda era o local onde deveria ser oferecido o sacrifício. No verso 3, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito, e ele o apresentará à entrada da tenda do encontro. Ou seja, o gado é o sacrifício, e ele deveria ser um macho sem defeito. Todos os detalhes que são mencionados neste livro tipificam e exemplificam o sacrifício de Jesus na cruz. O que seria o gado? O sacrifício. O que seria então este animal sem defeito ou sem mancha? Representa a pureza de Cristo. Em algumas traduções diz também que deveria apresentar pela sua própria vontade. E aí nós vemos
no livro de João, capítulo 10, e o verso 17, Jesus dizendo que ele entregou a sua vida voluntariamente. Então aqui está dizendo que é da sua própria vontade. Os próximos versos, versículo 5. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes, descendentes de Arão, trarão sangue e derramarão em todos os lados do altar. Então o holocausto era, ou seja, o sangue deste animal era jogado ao arredor deste holocausto. E se nós voltarmos algum livro atrás, o livro de Êxodo, capítulo 38 e o verso 1, novamente ele está dizendo sobre o altar dos holocaustos. E no verso 1, algumas traduções vai mencionar aqui acerca das medidas deste holocausto, de que deveria ser de 3 côvados de altura, pela mesma medida de largura e comprimento, ou seja, um altar que este holocausto fosse quadrado, e representando então os 3 anos de ministério de Cristo. Deveria ter também as pontas. O que seria isso? Na minha tradução aqui, da minha Bíblia, está dizendo no verso 2, e fez uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar. E o revestiu do quê? De bronze. Aqui existem 2 segredos. As pontas, que significa o chifre, seria onde os homens segurassem durante o tempo de justificação. Seria a justiça e a justificação. E as 4 pontas, os 4 cantos, significa então os 4 pontos cardeais. Jesus morreu pela humanidade. Jesus entregou a sua vida pela humanidade. Quem está no norte, no leste, no oeste, no sul, ele alcança a toda a humanidade. E o crivo volta a dizer, no próximo versículo, a respeito do crivo, no verso... Enfim, ele vai dizer acerca dos utensílios deste holocausto. O crivo significa a provação, o que sustenta-nos na provação. E então, estou apenas exemplificando acerca do que está descrito, dos elementos e também dos utensílios, já colocando no tempo de Cristo, neste reflexo para o Novo Testamento. Deveria usar uma bacia, deveria usar uma pá para colocar então, empurrar as brasas, empurrar o fogo para próximo do sacrifício. A bacia significa o batismo, que levava o sacrifício até o altar. A pá, ela não se compromete, ela apenas pega o fogo e leva. E o garfo era o que afincava no sacrifício para poder movimentar. E o braseiro é aquilo que se aproxima do fogo para que ele não se apague. E todos esses utensílios eram à prova de fogo, porque eram cobertos de bronze. Paulo, o que isso significa? O que isso tem a ver? O que isso vai ligar às nossas vidas? É que Jesus, ele foi esbofeteado. Quando Jesus foi perseguido, quando Jesus levou tanto xingamento, é a pá
que estava batendo nele. E aí, Jesus na cruz, ele observa aqueles homens e diz: eles não sabem o que fazem. Enquanto me batem, enquanto me xingam, eles não têm entendimento de que eles estão me aproximando ainda mais e me conservando no altar. As circunstâncias da vida, os problemas, as perseguições, elas nos fazem parte do altar. Às vezes reclamamos sem ao menos entender. Mas hoje eu quero trazer a clarificação desta palavra para a tua vida. Enquanto você está sendo perseguido, enquanto você está sendo humilhado, enquanto você está sendo esbofeteado, não murmure, porque Deus está te mantendo no altar em brasas. Porque existem aqueles que são como pá, existem os outros que são como os garfos que vão te virando para te manter no altar, e que este altar, este fogo te consome, e o fogo sobe até a presença de Deus como incenso. Nós não podemos murmurar. O fogo tem uma representação muito forte na palavra de Deus. Significa santificação, e ele relaciona a purificação. O fogo nesta época servia para purificar dos pecados. Mas aí vem a pergunta que talvez nós nunca fizemos: quem acendeu o fogo naquele dia? Qual foi a pessoa que teve a coragem de acender o fogo no holocausto? O fogo foi aceso, como está descrito em Levíticos capítulo 9, o verso 24. Deus, o Todo-Poderoso, desceu com a tua chama e acendeu o fogo no altar. Agora, trazendo para os nossos dias, no livro de Mateus, capítulo 3, e o verso 11. Olha o que diz. Mateus capítulo 3 e o verso 11. Eu os batizo, João dizendo, eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Existem dois batismos aqui, citado por João: o batismo no Espírito Santo e o batismo em fogo. E então, quem vai batizar no Espírito e quem vai batizar com fogo, não vai ser João, mas vai ser alguém ainda mais poderoso, que é o nosso Deus. Porque somos selados em Cristo Jesus. O interessante é que nós fomos batizados em Cristo pelo Espírito Santo. E agora nós temos autoridade, nós temos poder, nós temos graça, nós temos o selo da promessa. Isaías, capítulo 6. Eu estou indo lá, estou indo aqui, mas para vocês entenderem a importância deste fogo que nos queima, deste fogo que nos mantém aquecidos. Em uma certa ocasião, Isaías, no capítulo 6, no primeiro versículo, ele diz o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Ele enxerga a maior santidade,
Ele enxerga a santidade de Deus neste momento. Mas ele continua dizendo, no verso 5, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ao mesmo tempo em que ele olha para o alto e sublime trono, ele enxerga a santidade de Deus. E quando ele volta para si, cria-se este contraste, a falta de santidade de Deus em sua vida. Aleluias. Mas no verso 7, eis que tem aqui a promessa de Deus. O anjo serafim, ele olha para Isaías e diz, eu vou pegar uma brasa viva e colocar em tua boca. Veja isto, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Enquanto você enxerga a santidade extrema de Deus e o contraste que é aquilo que falta na tua vida, está disposto a ser cheio, a ser selado pela graça e pela virtude do Espírito Santo, então desça o anjo serafim e coloque a brasa viva do altar na sua boca. E então, purificado dos teus pecados, agora você está limpo para profetizar, para pregar, para fazer a boa obra de Cristo Jesus. O batismo no Espírito Santo está registrado em Atos 2, quando o povo estava reunido e em um momento inesperado, desça fogo do céu e começa a repartir línguas como de fogo. E então eles passam a ter poder, eles passam a ter autoridade, eles passam a receber dons espirituais para fazer a obra de Deus. Mas, e o batismo com fogo, o que significa? Significa que com o batismo com fogo, agora você sente aversão, você sente nojo do pecado. Agora você não quer mais pecar. Agora o teu espírito está pronto e dizendo, eu não posso fazer isto. Eu não posso agir dessa forma. Eu não posso ter este sentimento de ódio. Porque agora quem está na minha vida é o Espírito Santo. E agora eu tenho vontade de fazer a obra de Deus. Quando você é batizado com fogo, e eu acredito, porque é uma experiência inigualável, é uma experiência inexplicável, é quando você passa a buscar incessantemente a vontade e o querer do nosso Deus. E aí você vai ter que fazer uma reflexão. Lembra-te lá do começo, na primeira fé, ou quando praticava as primeiras obras. Qual era o seu comportamento? Qual era a sua vontade, o seu desejo? Você orava, você jejuava, você evangelizava, você falava com Deus, falava, evangelizava as pessoas em qualquer lugar, no trabalho, na rua, para os vizinhos. E muitas vezes apenas com o seu comportamento as pessoas viam Cristo na sua vida. Mas o tempo vai se passando e você vai se conformando. Aí você vai querer pensar um pouco mais na sua vida, nos teus desejos e nas suas vaidades. E vai se afastando do altar. Aleluias. Vai se afastando do altar e deixando de fazer a vontade de Deus. Lembra-se, você é um missionário, você é um evangelista, você tem a missão de levar o ID de Jesus a todas as pessoas.
E agora você não sente mais a vontade nem de fazer uma campanha na igreja. Orar 30, 40 minutos, já está cansado. Falar de Jesus, ir fazer visitas, amar o próximo incondicionalmente, nem se fala. Eu já fiz muito isto. Enquanto nós temos vida, enquanto nós temos possibilidades, nós precisamos exercitar, nós precisamos nos aproximar do altar, nós precisamos manter a chama acesa em nosso coração, porque ainda não é o fim, porque Deus ainda não te recolheu desta terra. É necessário e se faz necessário você manter este fogo ardendo no seu coração. Batismo com fogo, batismo no Espírito Santo não é para ser entendido, mas é para ser buscado e vivido. Como Deus buscou de novo o homem para perto de si, como Deus, novamente, Ele busca o homem e a mulher para ter um relacionamento com Ele. Faça isso nessa noite, faça isso como uma oportunidade que não pode se passar. O momento de você se humilhar e reconhecer que lá nas alturas habita o Deus da extrema santidade, e que a tua vida, neste momento, nesta situação em que você está vivendo, está num momento de falta desta santidade. Porque sem a santificação não veremos a Cristo. Sem o fogo nós não conseguiremos fazer e praticar as boas obras. Sem o Espírito Santo em nós e sem esta chama acesa em nós, não conseguiremos amar o próximo, não conseguiremos falar do amor de Jesus, não conseguiremos ter a compaixão, não conseguiremos ter a virtude, praticar as boas obras, praticar e dar fruto do Espírito Santo. Nós não vamos conseguir jamais, porque é o fogo que nos sustenta. É o fogo que nos faz estar desejadamente querendo fazer a vontade de Deus. É este desejo, o desejo e o querer de fazer a vontade de Deus. Se Deus acendeu fogo em seu coração, a responsabilidade de cada um, de cada crente, é manter de noite e de dia acesa. Por isso que onde nós lemos, o fogo arderá continuamente sobre o altar, ele não se apagará. O que te faz manter aceso esta chama? Primeiro são as circunstâncias da vida, porque o que te faz forte são as batalhas. Em cada situação, em cada adversidade que você sai, você recebe uma capacitação maior. Já dizia alguns pregadores de que para cada situação que você enfrenta, Deus, Ele muda as ferramentas. Deus, Ele vai mudando, porque você vai tendo a experiência, você vai tendo esta liberdade com Cristo, para entender que você está sofrendo por amor a Cristo, que você está sofrendo por causa do Evangelho. E aí, quando você está selado no Espírito, quando você está já alcançado pela glória de Deus, por causa da presença de Deus em sua vida, aí novamente Isaías, capítulo 43, e o verso 2. Olha o que Deus fala. Quando você atravessar as águas, eu estarei contigo. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Nas versões que nós conhecemos este versículo,
Quando passares pelas águas, você não vai se afogar. Quando passares pelos rios, não submergirão. Quando passares pelos fogo, ele não vai te queimar. Sabe por quê? Existe um segredo nisso. Primeiro, que passar pela água, você já passou. Você já foi batizado nas águas. Já cumpriu com a justiça divina. Você também já passou pelos rios e agora eles não vão mais te submergir. Esse é o batismo no Espírito Santo, porque no trono de Deus existem rios de águas vivas. Você também foi selado e passado também batizado no fogo. É o batismo com fogo. E agora eu digo, quando existe fogo no seu coração, o fogo no fogo não se queima, ele se completa. Imagina se você não tivesse o Espírito Santo, você estaria no altar e seria consumido pelo fogo. Mas aqui está a revelação: quando passares pelas águas, você não tem mais problema, você foi batizado. Quando passares pelos rios, você não vai se afogar, porque do trono de Deus existe um rio que está jorrando em sua vida. E quando passa pelo fogo, você já está com brasas vivas do altar. Mas não, por favor, não murmure enquanto você estiver passando por perseguição. Não murmure enquanto você estiver passando por assolação. Não murmure enquanto você estiver sendo açoitado, caluniado. Não murmure enquanto Deus estiver provando a sua vida. Não faça isso. Deixe o seu coração arder, queimar para as coisas de Deus. Porque quanto mais falam de ti, estão divulgando quem é você. Eu me lembro quando eu trabalhava numa empresa e num determinado dia o patrão estava tão enfurecido que eu estava junto com um amigo de trabalho também que é cristão, no topo do prédio. Nós estávamos no último andar e nós ouvíamos, claro que o prédio era baixo, era de 6 pisos, e aquele patrão agressivo na sua voz veio falando desde o térreo e nós ouvindo tudo. Quanto mais ele se aproximava dos pisos, nós ouvíamos ainda mais a sua voz tão pesada, e a sua palavra era também pesada. Estava repreendendo todos os funcionários, e eu olhei para o camarada, o meu amigo de trabalho, eu disse: o que aconteceu? Porque eu não me recordo de nada do que aconteceu anteriormente. Será que teve algum problema e que não estou sabendo? E ele disse: não sei, só sei que eu já estou pronto para levar a bronca. E aquele homem foi se aproximando, e ele estava no piso inferior do nosso. Ele só gritou: onde está o Paulo e o fulano? Eu falei: e agora? Sobrou para a gente. Como eu não devia nada, como o outro também não devia nada, nós nos tranquilizamos. Mas ao aproximar de nós, aquele homem mudou o seu semblante e mudou o seu tom de voz e disse: eu conheço vocês. Vocês são cristãos. E eu quero dizer uma coisa: mantenha esse comportamento. Um dia vocês sairão desta empresa, vão enfrentar outras entrevistas. Então vocês precisam manter. Eu olho para vocês e vejo que vocês são diferentes nesta empresa. Quantas vezes eu, em determinados lugares, as pessoas olhavam para mim e diziam: você é evangélico, né? Eu não respondia com uma afirmação, mas eu respondia com uma pergunta: como você sabe? Ah, não tem como negar, olha aí.
o seu jeito de falar, o seu jeito de conversar e se comportar, até mesmo na universidade. Os amigos de sala sempre conversavam, olha, você é evangélico, não é, Paulo? Não, ele é pastor. Será que é por causa da minha voz? Mas eu nunca dizia, não, que isso, para com isso. Na roda de amigos? Não, sou nada. Já fui, jamais. Porque aquele que negue a Cristo diante dos homens, ele também negará de te conhecer. Se você está fazendo vista grossa, se você está olhando para alguém que está ferido, alguém que está machucado e não está oferecendo ajuda, você está fazendo vista grossa e a chama no seu coração está se apagando. O coração com brasa precisa estar ardentemente pela compaixão, porque amar o próximo sem uma prática, ela não resolve. É como a fé sem a obra, ela não agrada a Deus. Então não basta ter o Espírito Santo, mas fazer com que este fogo te queima, que este fogo te mantenha aquecido com brasa viva do altar, para que através de ti o Espírito Santo te use, e através de ti você faça a missão de Cristo Jesus. Então, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar em seu favor. Porque muitas vezes nós nos enfraquecemos nas batalhas, porque não tem um outro amigo para te fortalecer no dia da angústia. Mas o braço forte do Senhor Jesus que te sustenta em todas as batalhas, Ele não mudou, Ele te conduz, Ele te mantém, Ele te faz sustentar, Ele te sustenta para você suportar as provações. Prepare o seu coração, porque eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir um louvor, e reflita que a obra ainda não terminou. Cristo conta contigo para fazer muito mais. Vamos louvar a Jesus. Aleluia. Vamos louvar o nome santo do Senhor Jesus. Com gemidos que palavras não podem explicar, eu elevo ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Oh Jesus, eu já te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder.
eu te confesso, não dá pra viver mais sem sentir essa chama aquecer o meu ser. Somos eternos, dependentes, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero o teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, mas te servirei, porque comigo sempre estará. Mesmo sofrendo contigo, é melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo me ajoelhar pra orar, mas logo as lágrimas neste momento os meus olhos vêm molhar. Mas é como um sinal que eu sinto a tua graça, eu sinto a tua presença nos envolver. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, mas te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor. Deus te chama. Deus, Ele te chama. Ele não dá oportunidade para dizer, se você não vier hoje, amanhã pode ser tarde. Ele está dizendo, venha até o altar, porque eu quero colocar do meu fogo sobre o teu coração. Não faça com que esse dia chamado hoje seja um dia que você pode pensar, que você pode talvez criar uma dúvida e dizer, a forma com que eu estou vivendo não está tão boa, mas eu não quero me esforçar. Mas Deus está sempre chamando o homem e a mulher para ter um relacionamento com Ele. Você que se afastou do altar, você que se afastou e deixou com que esta brasa se apagasse, Deus, Ele está te dizendo, venha, venha como está, venha, porque eu quero te selar de novo, venha porque eu quero te aquecer de novo, venha porque eu quero acender novamente o fogo em ti, aleluias, e fazer com que o meu amor, com que a minha glória, com que o meu espírito esteja sobre ti. O interessante é que quando nós temos a bênção de Deus em nossos corações, nós conseguimos abençoar a vida de outras pessoas. Feche os teus olhos, se você puder, mas faça uma oração de confissão a Deus, falando a Ele das tuas situações, dos teus problemas, e a tua entrega sem reserva, dizendo a Ele, eu quero este fogo em meu coração, eu quero novamente sentir a presença de Deus. E eu te digo mais, não saia do altar, não arrede o seu pé da presença de Deus, não deixe este fogo, esta chama do céu se apagar em ti.
Pai, nós ouvimos a Tua palavra e entendemos a história de que Deus quer relacionar conosco todos os dias, que Deus quer nos fazer de novo e nos dá esta oportunidade de sentir o Teu fogo, o Teu arder. Pai, no nome do Senhor Jesus, alcança este coração que já está frio, já não sente vigor, já não está mais na Tua presença. Alcance esta vida, alcance este coração, purifique-o de todo pecado. Tira, Senhor, toda malignidade, tira, Senhor, todo vício, tira todo mal, Senhor. E agora, Deus, seja ele consumido no altar como um sacrifício vivo, como um sacrifício vivo. Eu sei que sacrifício é a morte, mas quando Paulo está dizendo, ele está falando que agora este sacrifício é por Cristo Jesus, que nos restaura e nos faz de novo. Ó Deus, sela estas vidas no poderoso sangue de Jesus Cristo, e que a cada dia, que a cada amanhecer, que a cada anoitecer, eles mantenham esta chama, esta brasa acesa, para fazer a Tua vontade e sentir, Senhor, o nojo do pecado, e não olhar mais para o pecado como algo comum, mas estando distante do pecado, mas sempre próximo e perto da presença de Deus, onde o fogo não se apaga e a chama sempre arde em nossos corações. Alcance estas vidas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Seja livre de todo mal, seja purificado de toda a imundícia do pecado e seja selado com fogo no nome do Senhor Jesus. E com isso, com a sua vida selada, você vai conseguir fazer a obra do Senhor Jesus facilmente. E a obra do Senhor Jesus é aquela, quando nós amamos o próximo, quando nós servimos o próximo de todo o nosso coração, porque o amor de Cristo Jesus está em nossos corações. Amém? Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado para que o nome dele seja glorificado. Irmã Eliana, Deus abençoe. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Dá glória e aleluia aí. Dá glória, glorifica, exalta o nome do Senhor. Porque nós somos o altar do Senhor. E este altar que está diante do Senhor não pode de maneira alguma deixar que a chama que arde em nós do Espírito Santo de Deus se apagar. Que palavra tremenda, que palavra tremenda. Deus falando conosco, Deus reacendendo a chama nos nossos corações, trazendo a nós não só uma vida terrena, bastada no Senhor, mas sim na unção, na graça, na santificação e no poder de Deus. Que maravilha! Louvo a Deus. E já louvando o nome santo do Senhor, quero agradecer, é claro, né? Todos que estão aqui hoje. E cadê o Ricardo? Ricardo, Jaque, pode vir para cá, porque nós vamos cantar o nosso hino, é claro. Quero agradecer à Banda Sublime, agradecer ao pastor que participou conosco lá de Criciúma, lá em Santa Catarina, ao pessoal lá de trás. Eu não vou dizer nome por nome, porque hoje já estouramos o nosso horário mesmo, então demora muito. Os câmeras, eu estou vendo que tem gente nova trabalhando aqui, eu nem sei os nomes ainda, hein? Não sei, mas já eu aprendo. Bruno, cantor, e claro, né? Queridos irmãos, como eu amo vocês, meu Deus do céu. Olha, eu vou dizer uma coisa, tem dia que eu penso assim, ai, Jesus, hoje eu estou cansadinha, hoje eu estou assim, hoje eu estou... porque a gente é assim, né?
às vezes a gente começa a colocar uma coisinha, outra, ó. Hoje Deus falou comigo aqui, através da mensagem, porque antigamente não tinha barreira. Outro dia eu estava conversando com a Jaque e estava me lembrando, quando eu comecei a evangelizar, eu comecei evangelizando nas comunidades. E eu me lembro que um dia, pode subir, eu me lembro que um dia, um único dia, eu cheguei um pouco atrasada e eu perdi o ônibus, eu não pude ir para a favela naquele dia, para a comunidade naquele dia. Então, eu voltei para casa. E quando eu estava voltando para casa, no ônibus, para minha casa, me deu uma crise de choro. E eu chorei muito naquele dia. E eu não entendi, eu cheguei em casa, eu fui no ônibus chorando, eu cheguei em casa e continuei chorando. E eu não entendi. Por que eu estava chorando daquele jeito? Deus estava trabalhando na minha vida o amor pelas almas. Naquele dia que eu me atrasei, eu fiquei decepcionada comigo mesma. Naquele dia, eu fiquei pensando como eu gostaria de estar lá. Como eu gostaria de entregar folhetos de novo, porque era o que eu fazia. Como eu gostaria de entrar naqueles casebrinhos, naqueles lugarzinhos, e orar pelas pessoas enfermas, e orar pelas pessoas que estavam ali até mesmo caídas, transtornadas pelo vício. E eu não fui naquele dia. Ali eu entendi o que é amar as almas, o que é amor pelas almas. Deus já trabalhava em mim. E eu preciso sim, voltar a esse início, mais uma vez, e colocar as almas acima de mim mesma, acima do meu eu. Porque onde houver um necessitado, precisando que alguém vá ali orar por ele, eu quero estar nesse lugar. Onde houver alguém que precisa ouvir uma palavra do Senhor Jesus, que precisa ouvir que Ele não é um ser qualquer, que Ele não é só um número a mais na sua igreja ou na sua casa. Ele é um escolhido de Deus. A Bíblia diz que desde o ventre, o Senhor já tem um propósito para cada um de nós. Então, nós não estamos aqui só para povoar a terra, só de passagem. Nós estamos aqui para fazer a diferença, para deixar um legado para as gerações futuras, de amar o próximo, de amar a Deus sobre todas as coisas. Nós estamos vivendo um tempo em que a nossa vida se torna tão corrida, e renunciar um tempo que nós temos para poder nos divertir, para ir passear, para dar risada, para estar na presença de Deus, às vezes é cobrar demais. Por que eu vou orar tanto? Por que eu vou pedir tanto? Porque ter comunhão com Deus é joelho no chão e rosto no pó. É assim que nós temos comunhão com Deus. É assim que a chama não se apaga. É assim que todos os dias nós somos restaurados, purificados neste fogo e vencemos o mal, vencemos o pecado. Vamos cantar aquele hino que alegra o nosso coração, o hino oficial da Fundação Reviver. Abrigo e conforto há neste lugar.
Como é bom louvar ao Senhor. Que maravilha. Eu quero dizer para você que hoje ouviu ninguém dizer aqui, olha, você deve ajudar a Fundação Reviver. Ainda dá tempo, tá bom? Coloque aí agora o Pix da Fundação Reviver, coloque as contas aí para que todos possam ver e fazer a sua oferta. Faça a sua oferta, porque nós estamos abençoando vidas que precisam da nossa ajuda. Fundação Reviver, olha isso, esse nome, olha, me dá um prazer de pronunciar, reviver. Sabe o que isso quer dizer? Sair da situação difícil que você está, sair da situação complicada, do fundo do poço, e voltar a viver com Cristo é possível. Eu digo isso, afirmo, porque eu mesma já estive no seu lugar. Não. Diga não ao suicídio. Diga não a esta vontade de tirar a sua vida. Você é especial. Você pertence a Deus. E olha, eu não sou diferente de você. Não. Ele morreu por mim e por você da mesma maneira. Que Deus abençoe a todos vocês. Queridos irmãos, muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência de vocês. Fale deste culto, fale da Fundação Reviver e juntamente conosco venha ser um abençoado por ser um abençoador na casa do Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Quinta-feira que vem tem mais. Ó, bem forte mesmo. Vaso que foi revestido, passou pela água, passou pelo fogo, agora tem que transbordar a alegria do Espírito Santo em nossas vidas. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês e até quinta. Se Deus quiser, estaremos de volta.